Engana-se quem pensa que a autoestima vem pronta. Engana-se quem pensa que a autoestima é algo recebido, mas a realidade é bem diferente disso. A autoestima é algo que é conquistado. E ao passo que você caminha, as suas microconquistas diárias, as suas microbatalhas vencidas é que vão em um empilhamento formando aquilo que nós chamamos de autoestima. A autoestima nada mais é que uma autoavaliação. Eu vou sempre me observar e dar uma nota. Se eu sou confiável e se eu sou digna de admiração. Se eu sou digna de estima. Então aqui você já começa a entender que a autoestima não é algo que tem como comprar. Que tem como você imitar de alguém. Tem como você fingir ter. Ou se tem, ou não se tem. Um grande exemplo disso é você lembrar daquela pessoa que por muitas vezes você contou um segredo valioso. E ela num movimento desonroso. Contou o seu segredo para uma, para duas, três pessoas. Ela não honrou com a própria palavra. Você vai conseguir confiar nela? Não, né? Por quê? Porque o histórico dessa sua amiga revelou que ela não é digna de confiança, que ela não é digna da sua estima, que ela não é digna da sua admiração. Da mesma maneira, quando você está se relacionando com um homem, que começa a se comportar de maneira omissa, deixando você para resolver, para liderar, para desbravar, para conquistar. Você não consegue estimar esse homem porque o histórico dele, aquilo que ele vem te mostrando como comportamentos, vem revelando que ele não é digno da sua admiração. E agora eu giro esses holofotes para você. Se você não tem um histórico, se você não tem um repertório com conquistas, microbatalhas vencidas dia após dia, você não vai ter uma autoestima, você não vai ter em si do que se orgulhar. Então é muito importante falar que você não deve esperar ter autoestima para começar a realizar movimentos, comportamentos, para mudar de vida, para alcançar a sua melhor versão. Você precisa fazer para então começar a conquistar a autoestima. Mas eu tenho uma boa notícia. E se conforta o seu coração, o que eu tenho para te falar é que você não precisa estar na linha de chegada para conseguir comemorar as suas batalhas vencidas. Que você consegue estimar todo e qualquer movimento, por menor que seja, que ontem era um desafio que você não conseguia superar. E para usar como exemplo, eu quero citar um jogo da seleção brasileira. Você está lá vibrando, assistindo aquele jogo de futebol, crendo que vai ganhar, que o time vai levar a taça. E acaba que nesse jogo eles perdem. Só que foi um jogo incrível. Eles deram muitos movimentos, muitos lances, a posse de bola foi maior. Essas e outras conquistas, microconquistas ao longo do jogo inteiro. Eu tenho certeza que você tendo o mínimo de conhecimento, de técnica, você não vai tê-los como perdedores e desprezá-los. Se eles perdem bem com dignidade, se eles conseguem reconhecer que falharam, mas que lutaram, que deram tudo de si, a sua percepção a respeito do time é diferente. Muito diferente, claro, quando o time se entrega, não busca com garra, como dizem, com sangue nos olhos. Então, quando você observa esses movimentos acontecerem de bons perdedores, você percebe, você nota, você vê, eles são dignos, sim, de admiração. Nós sabemos reconhecer bons perdedores. Nós admiramos e respeitamos bons perdedores. Veja, a autoestima não é necessariamente ganhar o tempo inteiro. Conseguir realizar aquilo que você desenhou na sua rotina, desenhar um planejamento semanal e não poder escorregar. A autoestima não vem daí. A autoestima vem daquele lugar de eu estou levantando, eu estou buscando as minhas microconquistas diárias. Mas o segredo que eu vou te revelar aqui sobre a sua autoestima, a sua autoconfiança, é que ela precisa estar ligada, conectada a um senso de realidade. Se você é mulher, você precisa desenhar uma rotina, desenhar um plano de vida compatível com a sua natureza. Do que adianta você começar a se comparar com um homem que realiza muito mais em todas as 4 semanas do mês e você não consegue? Do que adianta você começar a se comparar com a mulher que já está no campo de batalha há mais tempo que você, com uma performance melhor? Então você sempre precisa se adequar à realidade.
porque isso te protege de investir tempo, energia, recursos, emoções, de colocar o seu coração numa mesa onde ele vai ser triturado, e você não cai num limbo onde muitas de vocês acabam me contando lá no Instagram, que é o limbo da comparação. Toda comparação é injusta, porque nós não somos produtos em série. Nós somos pessoas individuais. É muito importante você lembrar, inclusive, que você tem um ciclo, você tem uma saúde cíclica, você é uma mulher. E que a cada semana do mês você é uma mulher diferente, você não é a mesma. Basta você lembrar que não consegue manter o mesmo ritmo na academia, executar todas as séries na mesma força, no mesmo ímpeto, com a mesma energia, as 4 semanas do mês. Principalmente aquela que é a mais desafiadora para a maioria de nós. Então, desenhar uma rotina para que você consiga fazer as suas microconquistas respeitando a sua realidade e a sua individualidade. Quando você entende isso, você não fica ruminando aqueles pensamentos sabotadores de que eu poderia ter feito melhor. Claro que pode acontecer no movimento preguiçoso, você não querer realizar aquilo que se propôs. Mas ainda assim, é importante que você saiba que precisa respeitar a sua realidade. Lembre-se sempre, a minha realidade é diferente de todas as outras, então eu não posso me comparar e eu não posso desejar modelar, imitar aquela referência, sendo que eu não tenho a mesma vida que ela. Terceiro importante segredo, tenha repertório. Mas calma, não é esse repertório das microconquistas diárias, dos desafios que você vence diariamente, principalmente aqueles que você escolhe. Mas eu estou falando aqui sobre um repertório cultural, sobre você consumir cultura. Não precisa necessariamente ser aquela cultura clássica, mas principalmente a popular, porque no geral, aquilo que vai te conectar às pessoas é a cultura popular. Quando você está vendo aquele filme que está em alta, quando você está consumindo aquela série que está todo mundo falando, quando você está ouvindo um MPB, quando você está lendo bons livros, mas claro, filmes, séries, músicas, conversas, livros que não forem te prejudicar, que forem somar e não subtrair. Porque veja, é isso que vai patrocinar que você desenvolva bons diálogos, que você desenvolva boas conversas. Por exemplo, eu não conto nos meus dedos, sobram-se dedos. A quantidade de vezes que em uma roda de mulheres mais velhas que eu, começaram ali a tocar uma música dos anos 80, 90, 70, eu saber da música, começar a cantarolar e aquilo ali nos conectar, porque são pontos semelhantes. Então é muito importante que você alimente o seu imaginário de boa cultura, cultura clássica, cultura popular, mas que tenha valor, que tenha profundidade, e para que você possa se conectar melhor às pessoas. Segredo número 4, cuidar da sua imagem, da sua beleza. O tratamento respeitoso e admirável é reservado para mulheres que são dignas de respeito e admiração. Eu tenho certeza que você não nutre admiração, estima, por pessoas que não merecem, por pessoas que não cuidam da própria imagem. É muito importante saber que nos primeiros segundos que alguém olha para você, você não tem chance de começar falando e mostrando aquilo que você tem internamente. A sua beleza vai falar sobre você antes que você tenha chance de abrir a sua boca. Então eu considero muito sábio da sua parte você utilizar isso ao seu favor e não contra você. A sua imagem, ela sempre vai comunicar muito além do que você imagina. E é muito mais provável que você se sinta digna de mais respeito quando as pessoas ao seu redor tratam você com respeito. E um exemplo muito nítido é quando você passa a se vestir de maneira infantil. Uma imagem que não reflete maturidade. As pessoas ao seu redor vão fazer aquela leitura e vão começar a lidar com você como se você fosse uma criança, e isso vai moldar o seu comportamento. Eu digo por experiência. Todas as vezes que eu não estou me sentindo uau, incrível, e que eu me arrumo, é como se uma mágica acontecesse internamente. A minha imagem molda o meu comportamento, ainda que seja inconsciente. Quando eu estou de vestido longo, fluido, eu me sinto mais leve. É como se aquele peso da minha armadura, daquilo que eu vesti de pesado o dia inteiro, saísse, se dissipasse, se diluísse. A mesma coisa quando eu literalmente estou no meio do mato, fazendo uma trilha.
de tênis, de legging, de boné, de blusa térmica. Aquela roupa sempre vai mudar. No meu caso, eu fico mais desbravadora, eu fico mais destemida. A minha postura é de conquistar um novo território, é de descobrir, é de desbravar. A roupa sempre vai moldar o seu caráter. A roupa sempre vai moldar o seu comportamento. É muito importante entender isso. Não que ela tenha poder sozinha para mudar você completamente, mas ela tem muita influência. E outro ponto de vista a respeito da beleza, que quando você nutre a sua beleza, você está oferecendo um ato de caridade para o mundo. Imagine uma mãe que passa o dia com o seu filho, ela não se cuida, ela não se arruma, ela não oferece para o mundo a chance de contemplar a beleza, porque a beleza é um descanso para as almas, para os olhos que a vê. E ela, por não cuidar de si mesma, ela não enche o seu reservatório da autoestima e ela passa a não conseguir dar o seu melhor aos filhos, ao marido, e todos saem perdendo. Então encare o cuidado com a sua imagem, com a sua beleza como um ato de caridade. E outro ponto que vale destacar, todas as vezes que você não está se sentindo bonita e que por alguma razão você escolheu sair de casa, preguiça mesmo de se arrumar. Perceba que você não quer ser vista. Você quer meio que se esconder. Não consegue olhar olhos nos olhos, postura ereta, com confiança. Acaba por não conseguir também tratar as pessoas tão bem quanto quando você está arrumada, bela, se sentindo incrível. Então não é bobagem quando você separa 5, 10 minutinhos do seu dia para nutrir a sua beleza, para fazer aquilo que te faz bem, que você olha e, putz, depois disso eu estou me sentindo melhor. Segredo número 5, sobre como se tornar uma mulher mais confiante. Um senso de autopreservação, que muitos gostam de chamar de amor próprio. O amor por si mesma. Principalmente nos dias atuais, ouvimos muito falar sobre amor próprio como uma coisa, uma matéria, uma substância egoísta, que nos coloca nesse lugar do egoísmo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Só eu posso fazer isso e aquilo por mim. Só eu posso fazer por mim o que ninguém pode. Essas e outras frases de efeito que muito observamos nas redes sociais. Só que o ato de se colocar nesse lugar tão alto, há pessoas, inclusive, que se colocam acima de Deus, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, revela a ausência de duas virtudes, a virtude da temperança e a virtude da humildade. Porque amor próprio, na realidade, não é sobre se colocar acima dos outros. Não é, por exemplo, imaginar a situação onde um pai está com seus filhos na rua, aparece um homem mau, oferecendo risco à vida daqueles filhos, e ele em nenhum momento olha para os filhos que são indefesos, ele escolhe preservar a sua vida e não a das 3 crianças. Isso denuncia que esse homem coloca a si mesmo acima do bem maior, acima daqueles que são indefesos, que já estão em desvantagem biológica de se defender. Porque a nossa humanidade nos convida a amarmos uns aos outros, a nos importarmos uns com os outros. Quando você se coloca nesse lugar de ficar acima de todos os outros, você passa a se tornar alguém insensível, porque você fica tão centrado em si mesma, o seu ego ele acaba sendo tão alimentado que só a sua dor importa e só as suas necessidades importam. Ou você pode cair num lugar ainda mais perigoso, que é esse lugar de se tornar desprezível não só para as pessoas ao seu redor, mas para si mesma, onde você não consegue se admirar de fato. E o que você mais quer, que é a autoestima, você passa a não conseguir ter. E esses 5 segredos que eu revelei aqui de como você pode se tornar uma mulher mais autoconfiante é pelo viés humano. É pelo viés que é um viés fruto das suas ações. Se eu tenho um histórico positivo que comunica que eu sou digna de me estimar, mas eu vou falar agora do viés divino. Significa que nada que você venha a ser ou a fazer fará com que Deus te ame menos, te deseje menos. E é desse lugar que nasce verdadeiramente uma autoestima inabalável. Esse é o único lugar realmente com 100% de garantia que você vai conseguir entender no racional
no espiritual, aquilo que vai te segurar ao longo das décadas em um lugar de que, putz, ainda que eu não esteja fazendo muita coisa, eu sei que para o Senhor eu sou importante, e ainda que eu me sinta preguiçosa, ainda que eu me sinta indigna da minha própria admiração, eu tenho que lembrar que o Senhor me ama e por me amar, eu preciso honrá-lo, me comportando de maneira em que eu conquiste um histórico positivo. Eu costumo chamar de fonte infinita de autoestima. É você lembrar que nada do que você venha a fazer, nada do que você fez lá atrás e nada do que você venha ou não venha se tornar vai fazer com que o Senhor te ame menos e te deseje menos como filha. E dando um exemplo muito forte disso é, por exemplo, uma mãe amorosa que percebe que o seu filho reprovou naquela matéria que é muito simples, muito fácil. Você acredita mesmo que essa mãe vai deixar de amar o filho porque ele não passou naquela matéria? Porque ele foi reprovado? Não. O que ele fez ou deixou de fazer não altera no sentimento, porque é um sentimento incondicional. Não depende de nenhum fruto, de nenhuma condição para existir. Esse é o tipo do amor que o Senhor despeja sobre as nossas vidas, que o Senhor deseja que nós acessemos todo santo dia. Porque é somente desse lugar que você consegue retirar um senso de existir, um senso de propósito, para começar a se movimentar de maneira a construir o seu histórico, para cada dia dar passos mais corajosos em direção àquilo que você sonha viver. Ou seja, uma autoestima verdadeiramente inabalável só pode nascer desse lugar, do lugar de ter convicção plena. Uma convicção que não é agressiva, que não é impositiva, é uma convicção plena, fluida, de que esse amor do Senhor por mim não é fruto de merecimento. Porque se fosse fruto de merecimento, se muitas vezes nós não conseguimos sequer nos admirar, que dirá o Senhor. Mas calma, porque essa percepção pode te colocar naquele lugar que eu já relatei anteriormente, que é um lugar perigoso, da falta de humildade. Quando você entende que a autoestima inabalável vem desse lugar de ter convicção de que o Senhor te ama, não é para você começar a se vangloriar. Uau, Deus me ama, independente de qualquer coisa. Não. Isso aqui é um convite, é um chamado para você começar a ser grata, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo que não é por quem você é porque Ele é bom e Ele é amável. E eu me despeço compartilhando uma afirmação de São José Maria Escrivá, onde ele disse que a humildade é a virtude que nos leva a conhecer simultaneamente a nossa miséria e a nossa grandeza. Que sejamos sempre mulheres verdadeiramente em largura, altura e profundidade humildes.